Olá, meu nome é Neto e o intuito desse vídeo é explicar de uma vez por todas por que Patos é conhecido como a Morada do Sol. Se você se interessou pelo assunto, assista até o final. Bora lá conhecer essa história? No ano de 1940, a National Geographic e a National Bureau Standards organizaram uma expedição científica ao interior paraibano com a intenção de fazer relatos científicos através da observação de um eclipse anular solar. E essa empreitada inteira só foi possível graças à cooperação entre os governos estadunidense e brasileiro. Desse fato histórico decorreram inúmeras fontes históricas que puderam comprovar fatos científicos e também fazer parte da história do povo patoense. A viagem teve início no Porto de Nova York e chegou na cidade do Recife em abril de 1940, alguns meses antes do eclipse acontecer. Nessa foto é possível ver o começo do planejamento estratégico para a expedição. O homem de branco é o Washington Carlos Martins, embaixador brasileiro à época, que também foi responsável por inspecionar as cargas e o navio que viria para o Brasil. Do seu lado, usando óculos, está Lyman Briggs, diretor da National Bureau of Standards. Do outro lado está Irvine Garner, cientista e principal responsável pelos registros fotográficos da expedição. E mais ao canto, um funcionário do governo estadunidense. É necessário tecer alguns comentários com relação a essa imagem, que ela é meramente ilustrativa, onde aborda os senhores observando mapas e rotas, e ela serviu unicamente para que o governo brasileiro pudesse fazer propaganda dessa parceria entre Estados Unidos e Brasil, pois a essa altura do campeonato os locais e datas já haviam sido definidos previamente. Por falar em registros fotográficos, podemos observar alguns deles, como por exemplo, o navio e a preparação no porto para sua partida, os instrumentos e instalações utilizados pelos pesquisadores, como também sua interação com os moradores locais. Antes mesmo de chegar ao Brasil, os pesquisadores já sabiam qual era a faixa de terra por onde o eclipse iria se estender. Também sabiam a região onde o eclipse poderia ser visto por mais tempo. Essa região era no interior de Pernambuco e da Paraíba, mais precisamente onde esses dois estados faziam fronteira. Então eles começaram a calcular e procurar pontos de apoio e localidades que lhes favorecessem. Foi justamente aí que a história começou a pender para a nossa cidade, porque ela tem as condições mínimas necessárias para a acomodação e observação do eclipse, para os experimentos científicos que seriam feitos, além de possuir construções de baixa estatura, que não atrapalharia a medição dos aparelhos trazidos dos Estados Unidos. Então, em 1º de outubro de 1940, às 9 horas da manhã, o eclipse aconteceu. O céu ficou escuro e foi possível ver as estrelas brilhando. O galo foi para o puleiro e cantou. As mulheres que haviam traído seus maridos pediram perdão, achando que era o fim do mundo. Pelo menos deve ser essa a versão que você conhece, mas isso é lenda. Na verdade, eu vou te contar o que é que aconteceu realmente. Na verdade, o eclipse pôde ser observado durante 5 minutos e 22 segundos, um tempo absurdo, até para os dias atuais. E não houve nada disso, de estrelas sendo observadas no céu, de galo no puleiro, nem mulheres pedindo perdão. O que houve, na verdade, infelizmente, é que no dia da observação do eclipse, ficou nublado. Por incrível que pareça, entre setembro e outubro, nublado na cidade de Patos. Mas aconteceu. E o que dificultou muito a observação do eclipse, mas mesmo assim os cientistas conseguiram colher dados sobre a coroa do Sol, sobre fenômenos físicos e astrofísicos, e até mesmo comprovar algumas teorias de Albert Einstein. De tudo não foi perdido. E, na verdade, eu não sei de onde criaram essas lendas e essas histórias sobre o eclipse. Infelizmente, eu não consegui nenhuma foto tirada no solo patoense que mostrasse o fenômeno do eclipse na nossa cidade, mas eu consegui essa foto que você está vendo aí agora, tirada por profissionais no Recife, e creio eu que a semelhança dela com a que seria tirada em Patos é praticamente a mesma, tendo em vista que a faixa de ocorrência do eclipse era praticamente a mesma entre as duas cidades.
Então você deve estar se perguntando, tá, e daí? De onde veio o nome Morada do Sol? O nome Morada do Sol foi imposto pelos cientistas americanos, que devido à quantidade de tempo que foi possível observar o eclipse, eles disseram que o Sol residiu em Patos, descansou, ou seja, se apagou durante 5 minutos e 22 segundos. Aí o nome Morada do Sol, porque quando você quer descansar, você vai para a sua casa e o Sol veio para cá, para Patos, descansar, para parar de brilhar. Então, por isso o nome de Patos foi associado à Morada do Sol, devido ao tempo de exposição do eclipse que foi possível observar na nossa cidade. Quase 30 anos depois desse acontecimento, os pesquisadores voltaram à cidade de Patos e, em comemoração à passagem do eclipse, ergueram um obelisco, no local onde eles observaram o fenômeno, dentro das dependências da empresa Anderson Clayton. Nele estava escrito o seguinte: aqui estiveram reunidos astrônomos brasileiros e estrangeiros para observar e estudar o eclipse do Sol, em 1º de outubro de 1940. A Anderson Clayton era uma empresa do ramo algodoeiro. E, infelizmente, após a venda da empresa, esse obelisco original foi demolido, foi derrubado. O que, de certa forma, acontece com certa frequência na cidade de Patos. Nós temos um histórico de derrubar monumentos e marcos históricos. E para que esse marco não fosse perdido, nem a história se perdesse com o tempo, em 2008, à frente do local onde se localizava a Anderson Clayton, foi erguido um novo monumento para trazer de volta a memória do que aconteceu e dos esforços interativos entre Brasil e Estados Unidos que geraram fontes científicas de conhecimento e também fontes históricas para a nossa cidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, tem outros vídeos falando da história patoense. Você pode ir na minha página no Instagram. Esses vídeos só estão disponíveis no Instagram. Nesse Instagram que está aparecendo na tela em algum lugar. E lá no meu IGTV. Então você vai encontrar mais alguns vídeos com relação a isso. Se esse conteúdo foi relevante para você, me dá uma curtida aí que me ajuda muito a continuar produzindo esses vídeos e envia ele para um amigo seu que talvez você ache que vai gostar. Agradeço mais a sua força e até a próxima. Espero que seja logo.